Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. Aquele que trouxe, aquele que não trouxe. Que o irmão do lado o ajude, amém? Se você vê o irmão aí sem Bíblia, ajuda ele, irmão. Amém? Olha Deus, o livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículo 14 e 15. Que Deus colocou no meu coração essa manhã, um tema que ainda, para o dia de hoje, é preciso, amém? O mundo hoje, o que o mundo mais procura e aquilo que ele menos acha é esperança. Mas nós temos uma esperança bendita, amém? Oséias, capítulo 2, versículo 14 e 15, diz assim: Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e ali eu lhe devolverei as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. E ali ela me responderá como nos dias da tua mocidade, em que saiu da terra do Egito. Essa manhã vamos fazer um pequeno estudo, irmãos, aquilo que a Ana ministrou, acho que faz dois domingos, que usou aquela imagem, lembra lá atrás? Que tinha pontos da Bíblia que ligavam uma na outra, que apontava para um tema. E hoje vamos falar sobre Jesus, amém? Quantos aqui já leram o livro de Oséias? Vamos ver. Estão crente, hein? Amém, glória a Deus. O livro de Oséias, eu não vou falar do livro em si, mas apenas uma parte a qual Deus o usou para poder fazer uma profecia acerca de Jesus, amém? O livro de Oséias, ele expõe, mais que tudo, o coração de Deus. Deus usa ali o profeta Oséias para poder simplificar e mostrar para o povo aquilo que Deus estava passando com o povo de Israel. Oséias, ele casa com uma mulher, aquela mulher, ela comete um adultério. Mesmo assim, Deus fala com Oséias, Oséias vai até ela, Oséias pega ela e volta a amá-la, mesmo sabendo que aquela mulher cometeu algo ruim, cometeu um pecado, amém? Mas, se nós forem ver, analisar bem aqui, Oséias deve ter vivido algo que talvez eu e você não conseguiria viver hoje em dia. Vou falar assim, Deus, aquilo que viveu Oséias, realmente eu não sei se eu poderia ter feito, porque foi algo muito difícil. Porque não foi apenas uma vez que ela traiu ele, ela foi atrás de outros homens mais de uma vez. Mas Deus fala com Oséias, fala assim, olha, vai lá, busca ela, cuida dela, trata dela e traz ela de volta. Mas olharmos para isso, mas a Bíblia, ela aponta como um total para um tema, que é Jesus Cristo. E às vezes nós, hoje em dia, quando lemos a Bíblia, olhamos para o Antigo Testamento e falamos assim, Lucas, como o povo de Israel era teimoso, né? O povo viu tantos milagres, eles viveram momentos muito bonitos com Deus. E mesmo assim o povo desobedecia a Deus. Isso se parece com alguém, não parece? Comigo parece, sei com os irmãos. Mas às vezes vemos Deus agir na minha e na sua vida de diversas maneiras. E quantas vezes eu e você voltamos para o nosso pecado, voltamos a viver aquilo que Deus um dia nos limpou. Mas ainda hoje há esperança para mim e para você. Amém? Mas vamos lá, no capítulo 2, no versículo 14 ao 17, o profeta é guiado por Deus, e ele fala assim que Deus fala que irá levar o povo ao deserto. Tem uma versão, a versão King James fala assim, que Deus levaria ao povo ao deserto e falaria com carinho ao coração deles. Como é que nós ligamos a palavra deserto com algo carinhoso? Geralmente o deserto na minha e na sua vida é algo que é difícil, não é verdade? É algo que não é fácil. Mas mesmo em meio ao deserto da minha e da sua vida, Deus fala conosco. Amém? Em meio à situação que você se encontra essa manhã, Deus ainda fala ao meu e ao seu coração. Agora depende de eu e você querer ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Porque às vezes nós estamos tão cansados. Irmãos, eu nunca andei no deserto. Nunca fui, né? No Saara, no lugar assim. Mas deve ser difícil. Imagina comigo. Imagina você caminhar no deserto dia após dia, dia após dia, dia após dia, e é algo que é cansativo. E muitas vezes na minha e na sua vida, estamos passando por um deserto, e pensamos que Deus não fala conosco, mas Deus ele fala sim em meio ao deserto. Mas depende de eu e você querer ouvir aquilo que Deus quer falar ao meu e ao seu coração. Porque a maioria das vezes queremos ouvir aquilo que o nosso ego quer, não é verdade? Mas eu e você tem que abrir o coração para ouvir aquilo que Deus quer falar na minha e na sua vida. Amém. E o nosso Deus, irmãos, é um Deus que Ele restaura, amém? Ele restaura, Ele tem
poderia falar uma especialidade, mas Deus ele é bom em tudo. Então, Deus ele restaura onde não tem esperança. Você lembra como você chegou aqui a essa igreja? Eu lembro o dia que eu aceitei a Jesus. Eu lembro a situação que eu estava, como estava a minha alma. Você lembra esse dia? Você teve um encontro com Jesus. Ele restaurou o teu coração, restaurou a tua alma para viver e estar na mesa do rei aqui essa manhã. Então Deus ele é especialista em resolver problemas, em restaurar onde não há esperança. Imagina, essa semana aconteceu algo que não aconteceu antes na história, ali no deserto, no Oriente Médio, teve neve, nevou. Imagino ali, eu sei que eu sou meio jovem assim ainda, então minha cabeça voa bastante. Imagina uma situação de pessoas que moram ali, que não está habituada a ver neve, e de repente acorda de manhã e vê neve. É algo que eles não estão acostumados, como fala, que não estão habituados a ver. Mas Deus também trabalha assim na nossa vida. Ele trabalha de formas que às vezes nós não pensamos. E Ele restaura o teu coração. Então você chegou aqui essa manhã pensando, Lucas, eu estou num deserto terrível. Mas Deus ele ainda restaura. Deus tem poder de restaurar casamentos, restaurar vidas, restaurar mentes, restaurar traumas. Deus ainda tem todo o poder. E é isso que Ele fala no versículo 15. Fala assim, e devolverei as suas vinhas ali no deserto. Sei que Portugal é bem, né, o vinho é muito forte aqui. Forte, olha, mudei. O vinho é algo bem presente no dia a dia, cultural. E eu não tenho nenhuma familiaridade com vinho, mas eu imagino que há uma diferença entre você fazer um vinho no meio do Saara e fazer um vinho aqui em Portugal. Não é verdade? É algo diferente. É algo que talvez, hoje com a tecnologia, talvez é possível fazer uma coisinha no deserto. Mas é algo que não está dentro do normal. Mas Deus fala assim, olha, eu vou restaurar a sua vinha lá no deserto. Para você saber que eu tenho todo o poder de restaurar. Mesmo onde não há esperança, mesmo onde não há meio de fazer nada, Deus tem o poder de restaurar. Vemos aqui várias vezes na Bíblia. A Bíblia nos restaura várias histórias que pessoas que viveram no deserto terríveis. Poderia citar aqui vários, mas eu não quero comparar porque cada um aqui tem uma vida diferente. Talvez o meu deserto não é o teu deserto, mas isso não vai diminuir o teu problema nem o meu. Você sabe do milagre que você precisa de Deus, amém? Você se conhece muito bem, você sabe aonde Deus tem que restaurar. E essa manhã Ele quer te lembrar, ainda há esperança. Ainda há esperança. E isso é algo que o mundo às vezes não entende. Às vezes eles veem os cristãos indo para a igreja, felizes, andando, mas aquele rapaz, aquela moça ali, sempre andando, feliz, e a vida toda ferrada, porque Jesus está na minha e na sua vida. E onde Ele está, ainda há esperança. Vamos continuar. No versículo 15, o profeta faz uma referência ao Vale de Acor. O Vale de Acor, para entender o que é isso, precisamos voltar um pouquinho na Bíblia. Se os irmãos forem ler depois lá em Josué, capítulo 7, vai citar essa história. Eu vou apenas resumir aqui. Mas basicamente o Vale de Acor era um caminho, era um vale que dava fácil acesso à promessa de Deus. Dava fácil acesso ao caminho, à terra prometida. Mas se isso é tão óbvio, por que o profeta ele quis colocar isso em ponto? Temos que entender alguma coisa. Aconteceu algo lá em Josué capítulo 7. Se você for ler depois, vou apenas resumir aqui. O povo de Israel ia para uma guerra, perderam a guerra, e Deus fala a Josué que havia um ali que havia desobedecido a Deus. Acã, da tribo de Judá, ele desobedeceu uma ordem direta por Josué, e ele acabou desobedecendo, e o povo de Israel, naquilo que era um fácil acesso à promessa de Deus, acabou padecendo. Por quê? Pela desobediência. E às vezes nós pensamos que existem níveis de desobediência. Eu vou apenas desobedecer até aqui e não é pecado. Vou desobedecer até aqui e a Ana não vai nem ver, né? A Ana não vai ver, então estou tranquilo. Mas, irmãos, Deus vê todas as coisas. Quando o povo padeceu, foi uma guerra ali, podem ler depois Josué 7, que era para eles terem ganhado. Mas pela desobediência de um deles, eles perderam, e aquele lugar que dava um fácil acesso à promessa de Deus, ficou com aquele nome. Mas, Lucas, qual que é o significado do Vale de Acor? Acor significa confusão, infelicidade e desgraça.
Como que um lugar que dá fácil acesso a Deus pode ter esse nome? Irmão, se eu e você não andarmos com Deus, o pecado só tem desgraça, confusão e infelicidade. O pecado não tem nada que nos agrade. O pecado só vai nos deixar mais longe de Deus. A Bíblia fala que Josué orou a Deus, e Deus foi orientar Josué. Falou assim, olha, ora que eu vou falar para você o que está acontecendo, porque vocês perderam essa guerra. E Josué orou a Deus até o ponto que Acã foi e confessou que ele tinha roubado algo que não era dele. Ele tinha pegado algo que não era dele, que não pertencia a ele, que Deus tinha dado uma ordem para ele, e ele pegou aquilo e escondeu na tenda dele. Quem sabe hoje em dia você não tem uma tenda. Até tem, né? Quando é retiro de jovens. Mas pronto. Mas quem sabe você pega algo que Deus te entregou e você esconde isso, como sinal de desobediência. Quem sabe Deus te deu algo e você está escondendo isso, e você vê que na sua vida as coisas não andam, irmãos. Deus tem esperança ainda. Deus ainda hoje nos dá uma esperança. Amém? Mas, se pegarmos aqui, como que um lugar, agora voltando para Oséias, como que um lugar que ficou reconhecido por confusão, desgraça, né, infelicidade, como que aquilo seria uma porta de esperança? Como que algo que não tinha solução traria algo de esperança, agora falou o profeta Oséias. Como eu falei, irmãos, muitas vezes, antes de avançar aqui, nós pensamos que nós podemos fazer as coisas sozinhos. Pensamos que podemos esconder o nosso pecado e andar com ele na igreja que ninguém está vendo. Mas Deus vê todas as coisas, irmãos. Deus, ninguém esconde nada de Deus, nada, nada. E eu falo isso com muito temor essa manhã, porque Deus, Ele ainda hoje te dá esperança. Deus hoje te dá esperança de você reconhecer que precisa de Jesus na sua vida. Mas sabe qual foi o final de Acã? Foi a morte. Ele foi apredejado até a morte com sua família. E às vezes nós estamos pregando aqui, pregamos que Deus é amor, sim, irmão, Deus é amor, Deus nos ama, hoje. Mas quando Jesus voltar pela sua igreja, desculpa lá, essa porta já não vai mais estar aberta. Então hoje ainda é dia de esperança, de você reconhecer a Jesus Cristo como seu único Salvador. Porque é algo interessante que fez aqui Oséias, vamos ler aqui também. Na parte B do versículo 15, ele fala assim, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Irmãos, e ter a Bíblia no nosso idioma é uma bênção. Ter ela em português é uma bênção. Porque aqui temos verdade que podemos entender dentro do nosso contexto, da nossa gramática, que Deus fala conosco. Amém? Diz assim, ó, e farei. O que é a palavra farei? Se você pegar o dicionário, vai estar assim. A palavra farei, ela é um substantivo de verbal, que é realizarei, uma ação futura de fazer um ato, de realizar ou de produzir alguma coisa. Até na nossa Bíblia vemos algo que aponta para Cristo. O profeta Oséias sabia que ele não podia fazer nada, mas Deus o usa e fala assim, olha, eu farei uma porta de esperança. Farei vem através de uma ação, de fazer algo, de realizar algo. E esse algo fez Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz por mim e por você. Amém? Ele se entregou por amor a mim e a você. E essa manhã Deus quer lembrar que ainda há esperança de entrar por essa porta. Interessante como ele usa essa palavra farei. Ele poderia falar, eu já fiz, eu vou fazer. Mas ele se refere a algo ao futuro. Oséias não viu o Cristo ali pendurado na cruz, mas ele profetizou e creu que Jesus ia vir e ia fazer algo por mim e por você. E isso hoje, irmãos, para mim e você é algo que é concreto, nós sabemos isso, conhecemos Jesus, sabemos que Ele morreu na cruz, mas há pessoas que ainda não conhecem. Há lugares que ainda não ouviram falar de Jesus, há lugares que nem sabem ainda quem é Jesus, mas você tem a oportunidade de viver com Jesus, de conhecer quem é Jesus. E o que é que você tem feito com isso? O que você tem feito com aquilo que Deus tem dado a mim e a você? Você, Lucas, mas eu não tenho nada para oferecer. Às vezes fala assim, já dou meu dízimo. Irmãos, teu dízimo não te salva de nada. A tua oferta não te salva de nada.
E às vezes pensamos que isso, se achamos autossuficientes, como falou Lázaro essa manhã, que pensamos que precisamos fazer algo para Cristo. Mas, irmãos, entrega a sua vida para Cristo. E ofereça o que Ele te deu. Ofereça a tua vida para Ele, viva para Ele. Não esconda a vida que Deus te deu. Amém? Não esconda aquilo que Deus te deu. Não esconda uma ordem que Deus te deu para você viver e ser luz em meio às trevas, de você pegar a sua vida e fazer como Acã e esconder na tenda. Não! Mas tira hoje a sua vida da tenda nessa manhã e começa a viver aquilo que Deus tem para mim e para você. Amém? Porque essa porta, irmãos, agora falou o profeta Oséias. Talvez naquela época ele não podia entender completamente, era algo que estava abstrato. Mas eu e você hoje entende de quem estava falando, não é verdade? Já ligou os pontinhos aí? Sabe de quem está falando? Quem que é que está falando? De quem? Jesus Cristo. E onde isso fala? Vai comigo lá em João capítulo 10, versículo 9. Jesus fala aqui umas frases que ligam uma coisa na outra, que isso mexe com o meu coração. Ele fala assim, João 10, 9. Eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Jesus Cristo é a porta a qual falou o profeta Oséias. É Ele que falava que através dele, eu e você teríamos esperança. Não há esperança sem Jesus, irmãos. Não há caminho sem Jesus, não há. Só em Jesus eu e você tem esperança. Só em Ele eu e você podemos conhecer quem é Jesus. E essa porta hoje está disponível para mim e para você. E hoje ainda tem lugar, como foi cantado essa manhã. Hoje tem. Hoje ainda tem lugar. Hoje ainda tem espaço para mim e para você essa manhã. Se você entrou aqui essa manhã talvez pensando que o seu deserto não tinha solução, mas eu venho te dizer que ela tem solução. Se chama Jesus Cristo de Nazaré. E através daquilo que Ele fez naquela cruz, algo que não estava claro para o povo naquele tempo, hoje para mim e para você está mais do que claro. Só que, irmãos, eu não posso apenas subir aqui em cima, eu não posso ir nas ruas fazer evangelismo e falar apenas de amor. Eu não posso fazer isso. Deus me incomodou muito essa semana com isso. Eu falei assim, Deus, eu sei que o Senhor é amor, o Senhor nos ama hoje, sim. Mas, irmãos, e se Cristo voltar hoje pela sua igreja? Amanhã já não será amor, Ele virá para julgar. E dura morte será uma morte eterna. A vida eterna com Jesus, sem Ele, é a morte eterna. Eu não posso criar aqui um romance e falar assim, não, vai ser só isso. Não, o mesmo Deus que ama, um dia Ele virá como juiz para julgar a mim e a você. E se você não reconhecer a esse Deus, não reconhecer esse Jesus, meu irmão, não tem outra história. Se você não aceitar a Jesus Cristo como seu único Salvador, você não vai precisar que você é bonzinho, que você é bom. Não. Você vai para o céu através unicamente de Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há um atalho, não há uma outra porta, não há. Jesus é a única porta a qual eu e você tem que entrar para chegar até o céu. Amém? Mas agora, esquecemos muitas vezes, pregamos apenas sobre amor, 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 e esquecemos de lembrar que Deus também é justiça. Abre comigo lá em Apocalipse capítulo 20. É muito bonito pregar do céu. Para quem é salvo. Para quem não é, não. Para quem é salvo é muito bonito. Apocalipse capítulo 20, versículo 15 diz assim: E todo aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmãos, eu não tenho medo de pregar isso porque é verdade. Eu teria medo de subir aqui e mentir e falar assim, olha, vive sua vida de pecado aí de qualquer jeito. Mas hoje você tem esperança. Mas quando essa porta fechar, irmãos, já não adianta você vir aqui na igreja buscar. Eu não volto aqui. Não sei você, eu vou subir. Amém? Eu vou para o céu. Eu quero o céu.
Às vezes nós brincamos muito, né? Vocês não sabem que eu vou casar logo, aleluia, glória a Deus. E brincamos bastante assim, Lucas, Deus vai voltar antes de setembro, faltar amarrado. Não volta não. Brincando, né, irmão? Brincadeira, calma lá, os teólogos aí. A gente sabe o que a gente deseja, temos que querer as coisas, conquistar as coisas, mas nada pode tirar do meu e do teu coração a vontade de ir para o céu. Temos que querer o céu como tudo, não porque lá vai ter rua de ouro, não. É porque teremos o Mestre face a face conosco, por toda a eternidade. Não vai ter nada que vai tirar eu e você de perto dele. Mas a volta de Jesus é algo que nós queremos muito, como Assembleia de Deus. Nós queremos piamente que Jesus Cristo irá voltar pela sua igreja. Amém? Nós cremos que ele irá voltar. Lucas, eu já ouço isso desde que eu sou criança. Eu também. Pegamos a Bíblia, desde anos atrás se fala que ele iria voltar. Sim, ele vai voltar. Ele não tarda em voltar, irmão, não tarda. Mas o meu coração tem que ter a certeza e a convicção que Jesus Cristo está voltando. Quando Paulo escreve uma das suas cartas, ele fala assim, a mesma fé que Paulo teve, nós, aqueles que estivermos vivos, seremos arrebatados em Cristo. Essa é a nossa esperança, irmãos. Temos que conquistar assim aqui na terra, trabalhar, fazer as coisas assim, mas nada pode tirar do teu coração o maior anseio de ir para o céu. Porque Cristo está voltando pela sua igreja. Amém? Então hoje, essa porta está aberta. Amém? Se você está aqui essa manhã, já entrou por ela, essa porta, hoje ela está aberta para mim e para você. Agora tem aqui 2 pontos, antes de continuar. Essa mensagem é para aqueles que nunca aceitaram Jesus. Eu queria deixar bem claro para você, irmãos. Aceita hoje a Jesus. Porque o dia de amanhã eu não sei como é que vai estar. Quem sabe esse aqui hoje é o último culto. Glória. Quem sabe quando o pastor Paulo for orar aqui, toca um trombeta e pá, subimos para o céu. Que maravilha, irmão, estar no céu hoje. Mas essa porta está aberta agora, irmãos. Amanhã eu não sei. E aí você temos a chance de poder estar aqui hoje e entrar por ela, de poder fazer algo com ela. E essa esperança, ela é dada de graça a mim e a você. Não existe nenhum purgatório por aí. Não existe isso. Você não tem que chegar no pastor Paulo e orar para você 3 dias de manhã para você ser salvo. Não. Você tem acesso hoje à sala do trono. Você tem acesso hoje a falar com Jesus, de entrar por Ele e reconhecer que você precisa de Jesus na minha e na sua vida. Mas também essa mensagem me faz lembrar muito de Acã. Por quê? Acã fazia parte da tribo de Judá ali, se não me engano. Exato. E ele desobedeceu a Deus. E ele escondeu algo ali, que se for aplicar na minha e na sua vida hoje, Lucas, talvez você faça assim, mas eu não faço nada na igreja. Eu não tenho nenhum dom, não canto. Eu também não canto. Ainda bem. Se eu cantasse aqui, os irmãos já tudo cair. Mas de dor no ouvido, nem do mistério não. Mas você tem algo aí na sua vida que Deus ele quer usar. Você tem algo que você carrega que não é seu, que pertence a Ele. Quer ver o que é? Respira aí. Respira, irmão. Morre não. Respira fundo. Respirou? Esse fôlego de vida não é teu, irmãos. Não é teu, é de Deus. E o que é que você tem feito com a tua vida? O que você tem feito como Acã? Tem escondido aquilo que Deus te deu com uma ordem específica? Ou você tem escondido aquilo pensando que está tudo bem? Mas a tua vida, irmão, serve para glorificar a Deus. Deus quer usar a minha e a tua vida. Hoje em dia o mundo não tem noção do que é esperança. Hoje em dia o mundo não sabe o que é ter esperança. Mas eu e você essa manhã temos a obrigação, se você é salvo em Cristo Jesus, de usar a sua vida em prol do reino de Deus. De maneira, que maneira vai ser? Não sei que maneira que é. Seu trabalho, sua escola, sua vida. Eu não posso ir onde você está, mas você está ali e Deus quer te usar. Então essa manhã não faça como Acã, não esconda aquilo que Deus te deu. Não esconda algo que Ele te deu e não use isso, mas use a sua vida para glorificar a Deus, porque essa porta de esperança hoje está aberta. E ela está para todos aqueles que querem entrar por ela. Mas se essa manhã, muitas vezes, quando andamos no deserto, o nosso coração se esquece uma coisa.
O nosso coração se esquece que Jesus Cristo irá voltar. Talvez você essa manhã veio aqui tão cansado da vida, cansado do trabalho, estresse, disso, daquilo. Mas coloque de novo no seu coração essa mensagem, que Jesus Cristo está voltando pela sua igreja. Se isso não mexer no seu coração, tem algo errado aí. Se isso não mexer com quem você é, se não te dá uma esperança, se não te dá uma alegria, tem algo errado aí dentro. Porque nós esperamos, sim, fielmente, que Jesus Cristo irá voltar pela sua igreja. Essa é a esperança que nos mantém vivos essa manhã. Mas essa esperança, talvez o mundo quer fazer-nos ficar envergonhados. Às vezes o mundo quer pôr uma vergonha no cristão de não querer expressar, aquilo que ele quer. O mundo hoje não tem vergonha de se expor, tantas coisas são ridículas, não é verdade? Hoje em dia cada um expõe o que quer, fala o que quer, e às vezes nós que temos a verdade, temos vergonha de expor a verdade. Mas Deus quer te dar essa manhã também a autoridade para isso, para expor a sua vida como uma verdade. Mas essa autoridade só vai suceder na minha e na sua vida quando você parar de esconder aquilo que Deus te deu. Quando eu e você parar de esconder aquilo que Deus te deu de verdade. Irmãos, o Deus da Bíblia habita no meu e no seu coração. Tem noção disso? O Deus que realizou milagres habita no meu e no seu coração. Agora, como que eu e você, como cristão, podemos viver uma vida normal? Eu não aceito isso, irmãos. Eu não quero passar a vida inteira como sabendo que o Deus que é de todas as coisas mora em mim e pronto, e acabou ali. Eu não fiz nada. Irmãos, faça algo para Deus enquanto ainda há tempo. Existe um hino da harpa cristã, eu acho que aqui também cantava antigamente. Calma que eu não vou cantar. Tá, calma. Cadê o Pedrão? Cadê? No piano aqui. Não. Mas falava assim que, como posso eu chegar aos céus com as minhas mãos vazias? Como que eu posso chegar no céu? Imagina essa cena, que deve ser uma das coisas mais tristes de se viver. Você conhece quem é Deus, viveu quem é Deus, chegar no céu de mão vazia. Fala, cheguei sozinho aqui, Senhor. Não fiz nada. Eu escondi aquilo que o Senhor me deu. Irmão, não chegue no céu de mão vazia. Se você tem a chance de fazer algo para Deus hoje, faça. Dedique-se. Invista no reino de Deus hoje, porque hoje você ainda tem esperança. Tá? E para o final, quando eu vim aqui pela primeira vez, em 2021, eu acho, né? 21. Trabalhei em uma igreja aqui, vou falar qual que é, vamos ficar curioso. Mas foi uma igreja que fomos lá dar uma palestra de evangelismo, tudo, e pronto, os irmãos sabem que ele trabalha com jovens, né? Só que aquele dia tinha jovens mais velhos, né? Jovens aí de 70 para cima, calma. Não são velhos, são graciosos aos olhos do Senhor, amém? Mas interessante que nós estávamos ali, falamos dessa palestra, fizemos os jogos, tá? Os velhinhos brincou com o jogo, tudo. E depois que fomos ministrar ali na parte de oração, fomos a orar, e teve uma senhora que chegou em mim, chorando, e falou assim, olha, missionário, me perdoa. Aí eu falei, oxe, saca o sotaque? Tá vendo? O sotaque na época era diferente ainda. E ele me perdoou por quê? E a irmã chorava. E eu sem entender, eu fiquei tipo, irmãos, né? Quando a gente vê alguém chorando, como é que a gente faz? A gente fica sem graça, eu fico tipo, o que eu faço agora, né? Dou para ela um doce, dou para ela o quê aqui, alguma coisa, né? Não sei. E eu esperei ela acalmar ali, e ela falava várias vezes, me perdoa. Eu falei, irmã, perdoa por quê? Queria entender, porque estava chorando. E ela falou assim, porque eu não cumpri aquilo que Deus me deu. Eu não cumpri o meu chamado. Eu escondi aquilo que Deus me deu. E hoje, já com quase à beira, né, de partir com Jesus, Deus a fez lembrar que ela escondeu aquele chamado. Irmãos, e ali eu senti a dor dela de uma maneira que os irmãos não têm noção. Eu senti uma dor no peito, eu falei, Deus, eu não quero chegar na cidade e falar que não fiz nada para o seu reino. Eu não quero perder toda a minha vida aqui na terra. Quando chegar no fim da minha vida, eu falar, eu poderia ter feito algo para Deus e eu não fiz. Irmão, não espere chegar a esse final da vida e você ver as suas mãos vazias. Hoje é dia de fazer algo ainda, porque hoje essa porta ainda está aberta de esperança, amém? E o que eu falei para ela, falei, irmã, não sabia nem o que falar. Falei, olha,
Vai para a rua fazer evangelismo. Vai, nem que for uma vez na vida, vai, faça. Né? E depois, falando com ela, outra vez que eu voltei para cá, ela falou que ela tinha ido para a rua fazer evangelismo, Deus a usou, salvou ali uma vida e ela estava feliz. Mas aqui o sentimento de passar a vida inteira aqui e não fazer nada para Deus. Irmão, não seja assim. Amém? O mundo precisa de uma esperança. E você sabe muito bem que esperança é essa. Não sabe? Você não sabe ainda? Sabe ou não sabe? Sabe. Sabe muito bem qual é essa esperança que o mundo está esperando. Agora depende de você. Querer realmente parar de esconder a vida que Deus te deu e usar ela para proclamar a esperança para esse mundo perdido. Amém?